palmas. Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão, voarão e nas alturas como águias serão. Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão, voarão e nas alturas como águias serão. Somente aqueles que são como águias aplaudam ao Senhor nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite voar alto como águias. Nós queremos nesta noite, Pai, declarar que aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Deus, sabemos que as lutas são intensas, as batalhas são grandes. Sabemos, ó Deus, que os desafios são intensos. Sabemos, ó Deus, que as batalhas se levantam para tentar nos derrubar, mas aqueles que confiam em Ti são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós nesta noite, Pai, queremos declarar que em Ti nós vamos superar, vencer tudo aquilo que de alguma maneira possa tentar nos impedir de vivermos os propósitos que o Senhor tem para nós. Pai, fala conosco nessa noite. Fale ao nosso coração nessa noite, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada, através de uma oração. Eu sei, Pai, que o Senhor irá tocar em nosso coração. Eu sei que o Senhor vai agir neste lugar, porque a Tua glória, o Teu poder já está se manifestando em nosso meio. Pai, obrigado por cada vida que entrou aqui. Não foi a chuva que impediu eles de estarem aqui, não foram os problemas de hoje que impediram eles de estar aqui, não foram as circunstâncias, ó Deus, do dia de hoje que impediram os Teus filhos e as Tuas filhas de estarem na Tua presença, para experimentar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Vamos continuar louvando, queridos. O pastor Daniel está conosco, vai nos conduzir nesse tempo de adoração. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus, irmãos, amém? Vocês estão felizes nessa noite? Aleluia. A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. E eu gostaria de perguntar para você, sinceramente, você está disposto a adorar o Senhor nessa noite de uma forma que você nunca adorou a Ele? Você tem essa disposição, você traz essa expectativa no seu coração de você se lançar na presença dEle em nome de Jesus? Então nós vamos combinar uma coisa, você vai simplesmente adorar nessa hora em nome de Jesus. Se você está com alguma coisa na sua mão, você vai soltar. Se você está conversando com alguém, você vai parar de conversar. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus, e que você foque somente na pessoa do nosso Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E à medida que você fechar os seus olhos, que você possa reconhecer que Ele é o seu Deus, o único Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é bom.
A sua misericórdia dura para sempre. Toda a terra está cheia da sua glória. Você precisa crer nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nessa hora você possa erguer a sua voz em nome de Jesus. Que você não espere essa pessoa que está do seu lado começar a orar, começar a bendizer, começar a engrandecer o nome do Senhor. E eu quero que você possa realizar um exercício nessa hora, que você abra a sua boca nessa hora, em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor, comece a declarar frases de adoração a Ele. Diga aquilo que Ele é na sua vida, diga das suas expectativas, diga o porquê você está aqui nessa noite, o porquê você vai o adorar nessa hora, em nome de Jesus. Não espere começar, comece por você. Erga a sua voz, o Senhor quer ouvir a sua voz, a voz da igreja nessa noite, reconhecendo aquilo que Ele é, em nome de Jesus. Declare que Ele é santo, poderoso. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Tu és santo, santo, santo. Tu és digno de tudo, Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno de toda exaltação. Nós somos os Teus filhos, nós Te amamos e nós queremos nos render todos os dias a Ti, Senhor. Nós rendemos ao Teu senhorio nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Diga nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Nome que é sobre todo é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Erga suas mãos e declare: Santo. Quem Tu és e enche o meu coração. Tu, amor que faz mudar o mundo. Declare: digno, digno dessa canção, só Tu és Senhor. Hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Declare o mais alto que você puder: Santo. O meu coração, Tu, amor
o meu coração, do amor que faz mudar o mundo. Adorado seja o Senhor nessa noite. Adorado seja o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Tu és o nosso Deus poderoso, Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus Emanuel conosco em todo tempo, que nos faz prosseguir em nome de Jesus. E é por isso que nós vamos construir as nossas vidas em Ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Confie nele. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abaixo. Mais uma vez eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar, não vou ser declare. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Declare, eu vou construir em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não, a morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, o céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste. Declare que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Declare, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aplauda Ele em nome de Jesus, a esse Deus poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje em dia, muitas pessoas elas estão sem forças. Nos dias que nós vivemos, muitas pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. E por conta de tudo isso, muitas vezes nós nos encontramos abatidos, nos encontramos fracos. Mas diante dessas circunstâncias, diante dessas situações que tentam nos prender, situações que tentam nos oprimir, nós somos pressionados por todos os lados. Nós somos pressionados. E devido a essa pressão que a gente recebe por todos os lados, nós ficamos cansados, nós ficamos exaustos. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é clara, ela é direta, ela é poderosa. Que aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças, o quê? Renovadas em nome de Jesus. E desde o momento que o pastor Silvio convidou para que estivesse aqui com vocês, o Senhor colocou um salmo no meu coração, que é o Salmo 103. O Salmo 103, ali no seu versículo 4 e 5, diz o seguinte: Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a águia, ela foi criada para que ela possa ser o quê? Livre. Para que ela possa voar alto. E assim também somos nós, em nome de Jesus. Deus nos criou para que nós possamos ser livres em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, não viva preso, em nome de Jesus. Se nessa noite você está preso por alguma coisa, em nome de Jesus, essa noite você vai ser livre. Você está sendo liberto em nome de Jesus. E você precisa desfrutar dessa liberdade que o Senhor Jesus tem para a sua vida, em nome de Jesus, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande, mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio
ao caos. Declare: eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim. Declare mais forte. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Declare: tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Aplauda ele nessa noite. Aleluia. Aleluia.
O Senhor está aqui, meu irmão. Você pode sentir a presença dEle, a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Você consegue sentir verdadeiramente a presença dEle. E o que o Senhor quer dizer para cada um de nós nessa noite é que Ele está colocando um caminho, de repente, no deserto da nossa vida em nome de Jesus. Ele está abrindo, Ele está direcionando a sua vida para que você possa continuar a prosseguir em nome de Jesus. Mesmo que você esteja passando pelo deserto, mas o Senhor está te direcionando em nome de Jesus. Até no deserto Ele tem um caminho para você, meu irmão, creia nisso. Em nome de Jesus, você não vai parar. Diga assim: eu não vou parar. Mas não com a boca mole, firme: eu não vou parar. Aleluia. Ele é o nosso caminho. E é isso que nós vamos declarar através desse louvor, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, creia nisso, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus. Estás aqui, tocando os cores. Sinta o toque do Senhor sobre a sua vida. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és.
mim, luz na escuridão. Declare mais uma vez: Deus de milagres. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Declare isso mais alto, em nome de Jesus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Aplauda Ele mais uma vez nessa noite. Aleluia, aleluia. Boa noite, povo de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Hoje nós não demos nenhuma salva de palmas. Diz assim, salmista no Salmo 96, versículo 7 em diante: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Que possamos, nessa próxima canção, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria ao Senhor, rendendo graças ao seu nome e adorando na sua santidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Ti seja sempre toda a honra e toda a glória, meu Deus. Oramos desde já, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Pai, dos que já foram depositados, do que serão depositados, Pai, por aqueles também que serão feitos via transferência, Senhor. Ó Deus, tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Mas te pedimos que o Senhor dê provisão, Pai, dê suporte, Deus, a todos aqueles que contribuem para a Tua casa, Senhor. A Ti nós rendemos graças, Senhor, e nos prostramos e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que possamos então, na próxima canção, trazer com alegria nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Vamos animar então, mais uma salva de palmas então. O pessoal hoje precisa se animar mais.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos, declare. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos nas palmas. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare. Estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Assim, ó. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno, em nome de Jesus, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas lá em cima, vamos lá? Bem forte. E você vai declarar pela última vez a perseguição. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Coloca um sorriso no rosto e declara: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A última vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar
a igreja do Senhor. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus mais alto que você puder? Aê, isso aí, muito bem, gostei disso. É isso aí, muito bem. Pode sentar no seu lugar. Queridos, hoje nós estamos no segundo dia da nossa conferência Prossiga. E nós temos sido muito abençoados. Ontem nós tivemos um tempo extraordinário de ministração sobre as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Vocês já conheceram a pastora Eliana, através aí das redes sociais, das divulgações que nós fizemos. Mas agora vocês vão conhecer ela ao vivo e a cores. Quero chamar aqui à frente, por favor. Só me ajuda aqui colocando o púlpito. Pastora Eliana é pastora na igreja Sonho de Deus, em Taubaté. Pastora Eliana tem sido um instrumento de Deus ali. Ela vai falar um pouquinho, certamente, do seu ministério. Hoje ela está acompanhada, pastora Flávia. Acertei o nome? Sou ruim de guardar nome, tá? Não esquenta não. E a igreja Sonho de Deus, ela tem sido uma igreja referência, principalmente, a gente estava conversando um pouquinho ali atrás, sobre o cuidado sobre a família pastoral. E sabemos que a família pastoral, ela precisa muito de cuidado. Porque nós cuidamos muito das pessoas, mas às vezes nós temos a dificuldade de sermos cuidados. E a Igreja Sonho de Deus tem essa visão, né, de cuidar das famílias pastorais. E a pastora Eliana está lá, no meio do mover, está lá no meio, né, de tantas coisas boas que Deus tem feito ali naquela comunidade. Eles têm participado muito na igreja metodista em Ubatuba, certo, Deils, Vicente, né? Não sei se vocês já viram a pastora Eliana pregando lá, já? Legal, eles são de Ubatuba, mas agora são nossos, eram de Ubatuba, agora são nossos. Nós estamos felizes em receber aqui a pastora Eliana nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida da tua filha no teu altar, nesse tempo de ministração. Obrigado, Deus, porque nessa noite ela certamente preparou algo muito profundo e especial sobre as nossas vidas. Cuida dela, Senhor, do seu ministério, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, e que ela continue se movendo, Pai, naquilo que o Senhor tem dado a ela como algo extraordinário da parte do Senhor. E nessa noite abre o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a tua palavra em nome de Jesus. A igreja diz: amém, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite com alegria. Obrigada, pastor Silvio, pastora Evelyn, muito obrigada. A paz, igreja, boa noite. A minha primeira, falava com o pastor Silvio, a pastora, que é a minha primeira vez em Guaratinguetá, né? A minha primícia nessa cidade. Me sinto muito honrada em poder servir o corpo de Cristo. Venho de Taubaté, terra de adoradores, Ministério Sonho de Deus, a casa em que eu nasci e estou lá há 18 anos como filha de Deus, e há 8 anos como ministra. O Senhor me chamou para essa honrosa missão como ministra. Peço aos irmãos que nas suas orações lembrem do meu esposo. Nós temos 3 filhas e estão aos cuidados dele nessa hora, mas eu creio que os anjos do Senhor lá estão. Tenho uma adolescente de 15, tenho outra de 11 e tenho uma de 5. Eu tenho uma congregação própria na nossa casa, e para que eu esteja ministrando, o Alexandre está lá à frente,
da casa, me apoiando e me enviando para que eu possa ministrar. Trago um abraço da pastora Zelinda, que já conhece essa casa, e falou: Eliana, é um povo muito especial, estou debaixo de um envio, e que o Senhor me dê graça de não atrapalhar aquilo que Ele tem a fazer e a falar. Nesses 8 anos de ministérios, eu nunca olhei os meus esboços para poder ministrar. No Ministério Sonho de Deus, nós temos esse cuidado de, a cada palavra, perguntar: Pai, o que o Senhor deseja falar aos teus filhos? Porque não se trata do meu conhecimento ou não teológico, não se trata de nenhum conhecimento que eu tenho, não se trata daquilo que eu desejo falar, se trata do que o Pai deseja falar aos filhos. Porque cada um de vocês que está aqui, cada um de nós que estamos aqui, nós somos filhos de Deus. Então, quando nós vamos preparar uma palavra, nós temos o cuidado de parar tudo e perguntar ao Espírito Santo o que está no coração do Pai para essa igreja. E quando eu fui buscar isso, pastor, diante desse tema que me foi proposto, da conferência Prossiga, Voando Alto, e eu falava com o Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja através da minha vida ministrar aos teus filhos em Guaratinguetá, nessa conferência debaixo desse tema? E o Senhor saltou aos meus olhos a imagem da águia. Essa imagem dessa águia voando alto. E aí Ele me levou ao versículo, que é o versículo da base da conferência, Isaías 40, 30, 31, em que ali o profeta Isaías vai falando desse voo das águias. E aí o versículo que lá está, diz que nós voamos alto como as águias. Os que esperam no Senhor não se cansarão, não se fatigarão, e eles voarão como águia. E me chamou a atenção a imagem dessa águia nesse voo alto, nesse voo longo, e o Senhor me disse: vá ler sobre isso, vá pesquisar sobre o voo da águia. E eu quero introduzir essa palavra compartilhando com os irmãos a precisão. Eu quero honrar a vida do Ministério de Adoração, quase que o irmão Daniel, o pastor Daniel, né? O pastor Daniel já fez a introdução da minha palavra, o Senhor, Ele já vai pregar a minha palavra. Quando o Espírito está se movimentando, todas as coisas são alinhadas. Da oração, a ministração, e cada palavra vem da parte dele, e assim foi essa adoração. E quando ele falava disso, desse lugar de adoração, desse lugar, e cantávamos aquela canção Tem Tudo a Ver com Ele, o Senhor me dizia disso, desse voo da águia, para que nós possamos entender que não se trata apenas de uma imagem que foi escolhida para dar tema, mas tudo é profético e preciso da parte do Senhor. E quando os nossos ouvidos e olhos estão abertos, nós vemos o Senhor em cada detalhe. Você pode passar por essa vida, você pode amanhã ir trabalhar e simplesmente cumprir uma rotina, ou você pode enxergar a mão do Senhor e o favor dele em cada detalhe. E dessa forma eu fui então estudar e buscar entender o voo da águia. Eu quero introduzir essa palavra compartilhando com os irmãos. O princípio de levantamento de voo da águia é o mesmo do avião, é semelhante ao do avião. O vento, então, o mesmo processo que faz com que uma aeronave voe é inspirado no voo das aves. E uma ave que voa de forma ousada é a águia. Então, esse princípio de voo, quando a ave abre as suas asas, quando a águia, que tem uma envergadura que pode chegar a 2 metros, é um animal fenomenal. As maiores águias, aquela águia americana, temos aqui no Brasil também. Quando ela abre as suas asas, ela vai contra o vento. E o vento passa por cima e por baixo. O vento que passa embaixo exerce mais força e mais pressão, ele é mais rápido. O vento que vem por cima é mais devagar. Então eles formam um equilíbrio no corpo da águia para que ela alce voos mais longos. E quanto mais ela vai em direção contra o vento, mais velocidade ela toma. E eu achei isso tão interessante porque o Senhor começou a construir algo no meu espírito que eu quero trazer à igreja. As águias, quando estão voando e veem uma tempestade se aproximando, ao invés de pousar e deixar a tempestade passar, elas voam entre as nuvens e atravessam para cima delas. Elas aproveitam os ventos da tempestade para subir acima das nuvens, ao invés de descerem e buscarem abrigo. As águias são as únicas aves que fazem isso.
Quando ela vê, eu tive a oportunidade de recentemente me mudar para o 10º andar de um apartamento. Eu sempre morei em casa e agora estou no 10º andar. E eu tenho uma vista que me permite ver a Serra da Mantiqueira, as montanhas. Então, como o prédio é alto, nós conseguimos ver a formação de chuvas. E eu e minhas filhas ficamos ali admirando e eu achamos para contemplar. E ontem foi muito interessante. Eu buscava já no Senhor essa palavra e Ele me chamou a atenção. Olhe, e eu vi o cenário perfeito daquela nuvem densa, negra, pesada. Ela vinha de uma direção. De um lado, os raios de sol. Do outro, aquela nuvem densa sendo formada. As águias, quando veem esse cenário, todas as outras aves se abrigam e se escondem. A águia não. A águia, quando vê esse cenário, ela vai em direção à tempestade. E ela atravessa a tempestade, porque ela sabe que acima da tempestade, daquela nuvem densa e pesada, há um sol que brilha tranquilo. E então ela pode planar tranquilamente acima da tempestade. Essa é a introdução que eu quero compartilhar com os irmãos, porque essa analogia que a palavra de Deus nos faz, ela é muito precisa. Essa analogia de falar que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão e voarão como as águias. O Senhor está falando que existe um voo para mim e para você que é acima da tempestade. Então o Senhor nos pergunta nessa noite, qual é a tempestade que você está atravessando? Qual é o cenário da minha e da sua vida ao seu redor? Você está fazendo como algumas aves que estão buscando se esconder da tempestade, procurar um abrigo, se proteger, ou você faz como uma águia? Porque a palavra não diz que nós vamos nos esconder. Ela diz que nós devemos voar como a águia. Ou você tem atravessado as tempestades. Irmão, eu quero que você pense num cenário de uma nuvem de tempestade. Se há algum biólogo aqui, sabe que tem o cúmulos nimbus e tem os nomes. Aquela matéria que vocês tão bem se lembram. Eu sou professora de formação também. E não tem aquela matéria das nuvens, o nome das nuvens, alguém lembra? Eu não me lembro, eu só sei que tem o cúmulos nimbus, essa eu lembro. Mas você pode pensar como é esse cenário? Raios, trovões. Ontem nós estávamos na igreja, trabalhamos o dia todo lá, e um raio apenas, caiu no hotel que fica atrás da igreja. Um raio fez tudo tremer, um raio. Um raio fez com que nós abaixássemos diante do estrondo. Um raio. A ave, a águia, atravessa uma tempestade. E quando o Senhor falava comigo dessa analogia, Ele me levou a Efésios 2, 4, 6. Se você quiser abrir. Efésios 2, 4, 6 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, diga comigo, assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei se você já se deteve nessa palavra, nesses versículos, mas o apóstolo Paulo nos fala de modo muito claro. Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas nós fomos vivificados por meio de Cristo. E não bastou ao Senhor que nós apenas fôssemos vivificados, porque estávamos mortos e agora vivemos em Cristo, mas Ele nos assentou. Aonde o Senhor nos assentou? Nas regiões celestiais. Nos assentou acima de principados e potestades. Sabe o que o Senhor nos assentou em Cristo? Acima da tempestade. O Senhor nos assentou a partir de Cristo acima do vento, do caos e da tempestade. O Senhor nos assentou acima das circunstâncias. O Senhor, quando nos posiciona em Cristo e quando eu e você recebemos a Cristo, a palavra de Deus nos declara que nós fomos assentados numa região celestial. É uma região em que você voa acima da circunstância. Nós precisamos entender o que foi feito na cruz e o que diz respeito desse assentar. Aí você pode falar assim, pastora, nós fomos assentados acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das dificuldades. Isso, exato. Em Cristo, no Espírito, nós somos assentados nesse lugar. Porque é desse lugar que nós assamos os voos altos.
o voo em que nós plainamos acima das circunstâncias. Por isso o Senhor nos pergunta qual é a circunstância que nós estamos enfrentando e se nós estamos sendo submergidos por ela ou se nós estamos nesse lugar que Ele nos posicionou acima. E quando o Senhor trazia essa palavra ao meu coração, Ele me falava assim, mas pastora, alguns poderiam dizer, pastora, eu não estou voando alto. Eu estou mais ou menos como uma galinha, dou até alguns voos curtos, irmão. Já viram? Com todo respeito ao animal, a galinha, ela dá um voo curto e ela cai. E ela cai desajeitada. Galinha não voa como águia. Galinha faz bastante barulho. Galinha faz bastante estardalhaço. Mas galinha não voa alto. No máximo ela dá ali uma subidinha e já cai adiante. Você está voando como uma galinha, desajeitado e logo caio? Ou você está tomando e vivendo e desfrutando, como foi dito na adoração, do lugar que o teu Pai te posicionou, assentado acima das circunstâncias? Porque você e eu fomos feitos para voar. Você e eu fomos feitos para voar segundo a voz do Espírito. Qual é o lugar que você tem nesse tempo, diante dessa palavra liberada? Prossiga. Pastor, eu não tenho conseguido prosseguir. Eu até levanto voo, eu até me animo com a palavra de domingo, eu até me animo com aquilo que é liberado, e eu tento levantar voo, mas logo eu caio, logo eu sucumbo. Fala assim comigo, eu fui feito para voos altos. Eu fui posicionado para voos altos. E é por isso que eu estou acima das circunstâncias. Meus irmãos, essas não são palavras minhas, são palavras do Senhor a nosso respeito. Ele nos posicionou nesse lugar. E se nós continuarmos observando um pouco mais as águias, nós vamos aprender mais sobre essa condição de voo. Preste atenção, na tempestade, faz-se uma enorme sombra sobre a terra. O céu fica cinzento e tudo escurece. Mas como eu disse, acima da tempestade, embora os ventos estejam fortes, a águia aproveita o vento forte da tempestade para a impulsionar a subir aos lugares altos de calmaria. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nesse tempo? Para que nós possamos prosseguir. Para que eu e você possamos prosseguir, nós precisamos olhar o cenário. Qual é o cenário que você enfrenta hoje? Na sua vida, no seu casamento, com os seus filhos. Quais são os ventos fortes? Quais são os raios e os trovões? Eu tenho os meus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem os seus. Mas sabe como que a águia faz? Ela pega esses ventos fortes que vêm contra ela e ela não sucumbe. Ela toma mais força e vai adiante. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que está aqui nessa noite. Se você pudesse pegar esse microfone e contar a sua história e o que você venceu para estar aqui, eu tenho certeza que nós teríamos somente testemunhos de vitória. E você pode dizer, não, pastora, não, mas eu ainda preciso vencer uma situação. Não, mas eu ainda preciso lidar com essa situação. Você chegou até aqui, você não sucumbiu, você não foi transformado ou condenado ou culpado pelo seu passado e pela sua história. Você avançou para aquilo que o Senhor tinha. Você é vencedor porque Cristo habita em você. Você venceu a sua história. Você venceu aquilo que quis te paralisar e talvez esteja querendo te paralisar. Nós precisamos começar a olhar a nossa existência e a nossa vida a partir de uma outra perspectiva, a partir daquilo que é a cruz, que Jesus Cristo fez naquela cruz. Nós precisamos começar a olhar as circunstâncias de cima e não de baixo. Porque se eu olho as circunstâncias dentro da nuvem, dentro do caos, eu não consigo distinguir quem eu sou. E o nosso chamado no meio da tempestade é fazer o quê? Senhor, ai de mim, acalma-te tempestade, cala-te vento. Nós somos aquele que pelo poder do nome de Jesus acalmamos e damos ordem às tempestades. Nós somos aqueles que dizemos à tempestade, cessa, para vento. Nós somos esse. Mas se você estiver com o seu pescoço inclinado para baixo, se você estiver olhando para baixo, sem discernir do lugar alto que o Senhor te posicionou acima das circunstâncias, você é capaz de ser sucumbido pelo vento. E eu quero nessa noite, como profeta do Senhor, se você está sendo sucumbido pelo vento, trazer uma palavra da parte do Senhor. Ele te arranca desse lugar. Ele te reposiciona e reafirma o lugar que você está assentado com Ele. E é de cima para baixo que você olha. Essa circunstância não pode determinar quem você é. Você determina quem a circunstância é. Você e eu temos essa autoridade no Senhor. Nós damos ordem como Jesus fez. Acalma-te, vento. Cessa a tempestade.
Muitas vezes Satanás vem com as circunstâncias que ele já sabe que estão vencidas e derrotadas na cruz, trazendo medo e pressão e tentando nos reposicionar no lugar olhando para baixo. Mas o nosso lugar é prosseguir voando alto, olhando por cima das circunstâncias. Amém? Você entendeu? Aproveitar o vento forte para voar alto. Qual foi o vento forte que trouxe você até aqui? Qual foi aquilo que você venceu na sua história e te trouxe até aqui? Qual foi o vento forte que você transformou, como se diz, numa limonada, num limão você fez uma limonada? Qual foi a palavra de morte sobre a sua vida que você venceu e esteve até aqui? Qual foi a história que você tem deixado para trás a cada dia e tem vencido para estar aqui? Meu irmão, isso é voar alto no Senhor. Que nós possamos entender a realidade que o Senhor nos posicionou e possamos ser gratos por aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos entender que a realidade do Evangelho, a realidade do reino, do Evangelho do reino, é além da realidade do Evangelho da salvação. São coisas distintas. A realidade da salvação, o Evangelho da salvação, é o início de uma nova vida. Nós estávamos mortos pelas transgressões, uma natureza adâmica habitava em nós. Quando Adão peca lá, a grosso modo dizendo, ele está dizendo, não preciso do Senhor para decidir nada, eu quero conhecer o que é bom e o que é mal. Então ele escolhe agora a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa natureza que se pauta como centro a própria vida dele, o que interessa a ele. Adão é aquele que tem o centro do mundo no seu umbigo. Aquele que diz o que é meu, o que interessa para mim, o que eu devo fazer. Essa é uma natureza adâmica. Mas quando nós somos salvos, nós ganhamos uma nova vida, uma nova natureza. Nós ganhamos agora a natureza viva do Cristo ressuscitado. O Espírito do Senhor vem habitar em nós, amém? Então nós somos vivificados, como diz a palavra. Esse evangelho da salvação é o início de uma vida espiritual. Antes de aceitarmos e declararmos Jesus como nosso Salvador, nós estávamos mortos numa vida espiritual. Agora nós estamos vivos. E isso é a salvação. Mas essa é a porta de entrada para o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o início de uma realidade espiritual que se manifesta no natural. É um ambiente espiritual que rompe os ares e produz uma realidade de justiça, alegria e paz. Meus irmãos, nós fomos assentados nas regiões celestiais para poder romper os ares e trazer à existência aquilo que Deus determinou nessa terra. A realidade que está estabelecida no céu. Como é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Assim aonde? Na terra como é aonde? Seja feita a tua vontade quando eu deixar a terra e for para o céu. Como Jesus nos diz? Seja feita a tua vontade aqui, no céu como é na terra. Deixa eu dizer para você, sabe por que você foi assentado nos ares? Porque lá nos ares, lá no céu, lá nesse ambiente espiritual dentro de você, todo já foi consumado. O teu casamento, a tua vida espiritual, a tua prosperidade, aquilo que o Senhor tem já está consumado. Mas você precisa trazer da realidade espiritual para a natural. Assim na terra, como é no céu. E é por isso que você voa como a águia, porque você rompe os ares e traz o que está estabelecido no céu sobre a terra. Vocês estão entendendo? Senhor, me dê graça de compartilhar e impactar isso e dizer isso que impactou tanto o meu espírito. Qual é a realidade da sua família? É uma realidade da terra para o céu ou do céu para a terra? Há 18 anos, quando eu me converti, falava com a pastora Flávia no carro. Eu tinha 4 anos de casada e queria me separar. Não era cristã de outra, não de denominações, mas de outra religião, por assim dizer. Tinha minha convicção de fé, mas Jesus e Genésio era a mesma coisa. E aí eu me converto. E eu conheço esse Cristo. E com 4 anos eu já desejava me separar. Tenho 21 anos de casado. Quando esse Senhor me alcançou, quando Ele tomou a minha vida, eu comecei a entender que atrás de mim, da minha ascendência, dos meus tataravós, bisavós, avós, havia toda sorte. Você pode nomear de A a Z toda sorte de injúrias, de pecados. Pode nomear de A a Z. Pode falar de suicídio, pode falar de homicídio, pode falar de roubo, pode falar de adultério. Eu entendi que havia uma história. Mas eu entendi que havia uma realidade no céu,
a meu respeito, sobre a minha identidade e a minha casa, que talvez os meus tataravós, os meus bisavós, os meus avós, os meus pais não conheciam, mas a minha Eliana estava sendo dado o direito de ir aqui na terra como é no céu, e aqui na terra como é no céu. Se esse Senhor diz que eu sou filha, diz que meu casamento é restaurado, diz que eu posso ter minha identidade restaurada, então é aqui na terra como no céu. E eu comecei a romper os ares e trazer à existência o que estava no céu para a minha vida. E cá estou eu, 18 anos depois, casada com o mesmo marido e com 3 bênçãos. Você entende o que eu estou falando? Qual é a realidade na terra a seu respeito? E a pergunta que o Senhor te faz para que você prossiga: essa é a realidade do céu a seu respeito? Pai e mãe, o que você está atravessando com seus filhos é a realidade da terra ou é a realidade do céu? Deixa eu te dizer, se é uma realidade da terra, se é algo que está pesando, se é algo que está condenando, se está fora da palavra do Senhor, se está fora do propósito do Senhor, eu quero te desafiar a prosseguir e trazer a realidade que está no céu sobre o seu filho, nessa terra, nesse tempo e nesse momento. Como foi a palavra de Jesus? Fiquem parados, se conformem com esse mundo e esperem que eu volte? Não! Ide, pregai, anunciai. Não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja precisa entender que a nós foi dada somente a igreja. Nenhum partido político, nenhuma instituição religiosa, nenhuma denominação. Ao corpo de Cristo foi dada a autoridade para estabelecer na terra a vontade que está no céu. E aquela jovem, sou formada em direito também, fui do sindicato, vejam que bênção. Era sindicalista, petista, tudoísta, feminista. E aquela jovem conhece o grande amor da vida dela. E aquela jovem é transformada. E aquela jovem começa a trazer à existência a realidade que estava no céu, aqui na terra. E é isso que está à nossa disposição. É isso que está à sua disposição para que você prossiga. Porque o Senhor não quer que você prossiga com voos curtos como uma galinha, mas que você voe alto por cima da circunstância. Eu quero te desafiar nessa noite a se levantar diante dessas circunstâncias. Eu quero te desafiar a se reposicionar nesse lugar. E seja qual for a história ao seu redor. Ah, aquela família... Quantos habitantes tem aqui mais ou menos em Guará, pastor? 120. Taubaté acho que tem 300 mil, 400, é bastante, né? Uma cidade pequena, todo mundo se conhece, não é isso, pastor? Ah, aquela família lá, né? Ah, aquela é a família, nós já sabemos. Aquela outra, não é assim? É assim ou não é? É só em Taubaté que tem isso? Taubaté tem isso. Ah, mas aquela família nós já conhecemos. É Lorena, Tremembé? Tremembé então, né, pastores? Tremembé. As realidades são assim. Ah, não, mas aquela família é assim mesmo. Aquela é dos mentirosos, aquela é dos enganadores. Ah, aquela lá já traiu, já adulterou o vô, o bisavô, o tataravô. É assim mesmo. Sabe o que são isso? Isso? Realidades da terra. São pessoas sendo roubadas daquilo que já é estabelecido no céu. Ou você acha que o nosso Pai, no seu infinito amor, que enviou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, criou alguma família e pôs um selo sobre eles? Aqui vão os mentirosos. Ele morreu para nos dar vida. E vida em? Vida o quê? Você tem vivido uma vida abundante? A abundância não tem a ver só com dinheiro, irmãos. Nesse país nós temos pessoas com muito dinheiro e sem abundância. A abundância é quando eu vivo aqui na terra o que está escrito no céu. Quando eu trago à existência aqui na terra aquilo que está determinado no céu. E quando eu pude na minha vida começar a entender isso, eu tenho vivido nesse lugar. Pastor, e os desafios imensos? Os desafios são, mas eles não me paralisam mais. Eles não me fazem sucumbir. Nesse tempo na minha vida eu vivo uns dos momentos mais desafiadores que eu atravesso, naturalmente falando. E é um dos momentos em que o Senhor tem mais me desafiado a trazer à existência aqui na terra a vontade dele no céu. Ele tem confiado a mim trazer à existência um sistema de ensino. Como pode, no meio de tanta dificuldade, de um momento tão desafiador, o Senhor falar: filha, escreva um sistema de ensino que está no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou assentada nas regiões celestiais. Eu estou assentado acima das circunstâncias. E você também está. Não sucumba, não olhe as circunstâncias. Dê ordem às circunstâncias e traga à existência a realidade que está no céu a respeito de você, da sua casa e da sua família. Amém? Isso é voar como as águias.
Não se engane, irmão. Pastora, no dia que eu cantar o hino da vitória, eu vou voar como as águias. Sabe como você voa como as águias? Quando o mundo está te julgando e te condenando e você diz, eu faço a vontade do meu Pai. E aí você voa como águia. Isso é voar como águia. Voar como águia é diferente do que muitas vezes nós imaginamos. Não é uma posição material. Não é quanto dinheiro você tem ou não. Nossa, o dia que a minha bênção chegar, a sua bênção chegou, o nome dela é Jesus Cristo, ela habita em você. Ele não habita nessas paredes. Sabe por que o irmão Daniel falou com tanta precisão? Há uma presença tão forte do Senhor aqui, porque as paredes emanavam essa presença com toda a dignidade e honra que nós damos a esse prédio tão cuidadoso, né, pelos pastores e pela igreja. Somos recebidos com tanto amor, tanto zelo, mas o Senhor não habita nessas paredes. O Senhor não habita nesse púlpito. A presença do Senhor foi manifesta porque Ele habita em você. E quando o corpo de Cristo se ajunta, há uma verdadeira adoração. Você carrega Ele. E quando você entende isso, você vai por cima das circunstâncias materiais. Então essa voo alto não é quanto dinheiro você tem ou não. Não é se os olhos do mundo você tem sucesso ou não. Voar como as águias é romper uma circunstância natural. É romper a realidade. É romper aquilo que os seus olhos veem. O que seus olhos estão vendo agora? Qual vento forte ele está vendo? É romper aquele diagnóstico. Sabe aquele diagnóstico que não tem mais jeito, que não tem mais cura? Sabe aquela sentença e aquela palavra? É uma realidade da terra. Eu trago a existência do céu para a terra. O homem tem diagnóstico, mas Deus dá o destino. Ele dá o destino. Sabe o que é voar alto? É trazer à existência a realidade espiritual do que Deus diz sobre você, sobre sua casa. Voar como águias é romper toda essa tempestade e permanecer nesse lugar de paz. Pastora, mas você não sente medo? Você não se abala? Você não chora? Todas essas coisas, irmãos. Tem alguém natural aqui, normal, criadinho igual você. Você pode até sentir medo. Você pode até se abalar. Você pode até se angustiar. Mas você sabe que você tem um lugar seguro. E quando o vento está vindo forte, dá aquela trepidação, você levanta o voo e fica naquele lugar assentado. Essa é a paz que excede o entendimento. Essa é a paz que dinheiro nenhum pode te dar. Que ministério nenhum pode te dar. Que plataforma nenhum pode te dar. Jovens, que views nenhum pode te dar. Que visualizações nenhuma pode te dar. É a paz daquele que está assentado e desfrutando desse lugar acima da tempestade. Amém? Filipenses 3, 13 e 14 nos ajuda a responder essa primeira pergunta de rompimento. Nós precisamos romper como nós nos vemos. E o Senhor pergunta a você nessa noite, para que você possa prosseguir voando alto. O primeiro rompimento que eu e você precisamos produzir é como nós nos vemos. Como você se vê? Porque o modo como você se vê determina o seu voo. Quem já teve a oportunidade de voar de um Boeing? 200 passageiros, não é assim? Você já viu um avião desse, uma aeronave dessa? É impressionante, não é? Mesmo nos ares, quando nós olhamos, vemos aquela nave, aquela ave não, né? Vemos aquela aeronave voando a tantos quilômetros de altitude e nos impressionamos. Você vê no aeroporto, ainda é impactante. Então você sabe que ela vai voar altos voos. Também vemos aquele aviãozinho tico-teco, né? Teco-teco. Em Taubaté passa aquele, na praia tem aquele com aquela faixa, não tem? Ele passa ali pequenininho. Ele não vai alcançar a altitude de um Boeing, de um jato. Como você se vê determina a altitude do voo que você vai ter. Como você se vê determina a altitude do voo que você terá. Ah, pastora, então não vai dar. Porque de fato agora eu estou me vendo como às vezes até com o peru que enterra a cabeça, né? É o avestruz. Confundi as aves. O avestruz enterra a cabeça, não é? Mas eu declaro que nessa noite, se eventualmente você está com a sua cabeça prostrada no chão, se vendo como um derrotado, se vendo como um perdedor, o Senhor vai te reposicionar nessa noite. Nesse lugar que Ele já te assentou. Ele não diz na palavra dele, quando você morrer, meu filho, você vai se assentar. Como a palavra diz, nós já estamos assentados com Ele na região celestial. No teu espírito você está pronto. Amém? E eu quero falar em Filipenses 3, do 13 ao 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim,
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você entende o que o apóstolo fala aqui? O apóstolo fala que precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficam, para que nós possamos prosseguir para o alvo. Sabe por quê? Porque as coisas que para trás ficam, elas fazem como aquele paraquedas. Você já viu quando uma aeronave precisa muitas vezes um procedimento de voo e que abre-se aqueles paraquedas que vão diminuindo a velocidade? As coisas e o passado na minha e na sua vida funcionam como essa paraquedas. O Senhor te chama a ir além. O Senhor te deu uma palavra de estudo, de direção. O Senhor está te dando uma palavra de um negócio, de um empreendimento. O Senhor está dizendo, vai estudar. E você está com paraquedas. Ah, Senhor, mas eu... Olha aqui, já estou velho. Ah, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, Senhor, mas eu não posso fazer. Olha os paraquedas te repuxando. O passado é como esse paraquedas que te prende e te impede de voar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós somos esses que temos uma vocação estabelecida em Cristo Jesus. Qual é essa vocação, pastora? Manifestar o Filho a partir das nossas vidas. Manifestar o Filho a partir daquilo que nós somos. Quem você é em Cristo e qual é a sua soberana vocação? Você precisa responder isso para que você possa prosseguir ao alvo. Para que você possa prosseguir voando. Porque mais uma vez, se você olha para baixo... Ou se você faz como personagem que eu quero rapidamente compartilhar aqui, tão conhecido de vocês, Gideão. Será que muitas vezes nós estamos nessa vida como Gideão estava? E você conhece a história, não quero me alongar aqui. O povo de Israel, depois de sucessivas desobediências. E aí o Senhor então por 7 anos fala que eles estarão na mão dos midianitas, dos amalequitas. Que tudo que o povo fosse produzindo, os amalequitas e os midianitas viam. E tomavam tudo. Você já pensou você trabalhar 7 anos? Você produz. E aí vem um povo estranho e toma tudo. Diz que eles eram como gafanhotos. Já aconteceu isso na sua vida? Senhor, parece que eu faço. Produzo. E eu não vejo nada. Eu não vejo a colheita, eu não vejo o resultado. Parece que os gafanhotos vêm e comem tudo. Parece que eu me esforcei tanto. Parece que eu ministrei tanto. Já aconteceu isso? Lá em Taubaté acontece às vezes. E aí Gideão tem esse lugar. Estava esse povo junto com Gideão todo escondido. Eles estavam então diante daquele povo. Eles começaram a trabalhar escondido. Eles começaram a produzir escondido. Só que o Senhor me disse assim, quem faz escondido não voa. Porque quem está escondido não levanta voo. Então o Senhor te pergunta nessa noite, filho de Deus. Igreja do Senhor, atrás do que você tem se escondido? É o passado? É a história? Ai de mim, Senhor, sou um pobre pecador. Então o que Jesus fez naquela cruz não validou? Porque ele disse que ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Se ele tomou sobre si todos os nossos pecados e nos deu uma vida plena, por que você é um pobre pecador? Você é alguém que possui uma vida e uma nova natureza em Cristo. E está na hora de trazer à existência essa realidade. Está na hora de viver essa realidade. E Gideão estava escondido. Gideão estava escondido, malhando trigo, você sabe disso, lá no lagar, para não ser roubado. E Gideão claramente estava escondido do medo e atrás de uma identidade distorcida. E o anjo do Senhor o chama, você conhece a história. Quando o anjo do Senhor o chama, como que Gideão responde? Me ajuda lá. Põe lá em Juízes, capítulo 6, no verso 12. Juízes 6, 12. Eu vou ler um pouquinho antes. Então o anjo do Senhor veio no 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Algumas versões falam poderoso guerreiro, varão valoroso, homem valente, corajoso. Veja, esse anjo do Senhor, conforme a palavra nos ensina, eu não vou entrar aqui, é o próprio Cristo.
É o próprio Cristo falando a Gideão. E ele fala com Gideão e o chama de homem valente, poderoso guerreiro, varão valoroso, né? Nós até usamos esse termo. Oh, aquele é um varão valoroso. O anjo do Senhor disse isso a Gideão. Qual foi a primeira resposta de Gideão? No 13. Ao Senhor Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Sabe a primeira coisa que Gideão faz? Veja o anjo do Senhor, chega diante dele, escondido e oprimido, com medo, e o chama de varão valoroso, de poderoso guerreiro. A primeira coisa que ele faz é o que nós nunca fazemos, que é murmurar. Onde o Senhor estava que não acontece isso comigo? Onde o Senhor estava quando acontecia isso com o nosso povo? O Senhor não está vendo o que acontece aqui? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, com a minha casa, com os meus filhos? E o Senhor ministrava ao meu coração, igreja, que algo que impede muito os nossos voos é a murmuração. Porque a murmuração nunca é contra o marido, contra o filho, contra o patrão, contra o empregado, contra aquele vizinho abençoado. A murmuração é somente contra o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas e todas as vidas. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos o comando de todas as coisas. Amém? Sim ou não? Ele conhece até o fio de cabelo, sabe que cai da nossa cabeça, amém? Ele conhece o seu vizinho. Ele conhece o seu patrão. Nenhuma autoridade foi designada sem que fosse por ele. Por mais difícil que o Brasil atravesse essa situação, ele não perdeu o comando de todas as coisas. Ele continua sentado no mesmo lugar e o mundo sustentado pela palma da sua mão. Então, quando nós murmuramos, como Gideão fez, sabe o que nós não estamos entendendo? Quantas vezes nós estamos culpando a Deus pelas nossas escolhas ou pelas escolhas que nos afetaram? Veja, Gideão ter a ousadia de falar onde o Senhor estava quando aconteceu tudo isso com o nosso povo. O Senhor estava no mesmo lugar, insistentemente falando com o povo de Israel, que insistia em estabelecer altares, estabelecer ídolos e desafiar o Senhor, desobedecer ao Senhor, no mesmo lugar. E sabe o que é interessante? Como pastora, nós trabalhamos todos os dias na igreja, no Sonho de Deus. Nós somos uma igreja integral que funciona de segunda a segunda, atendendo, discipulando, libertando todos os dias. Você pode nos fazer uma visita em Taubaté e todos serão extremamente bem-vindos. E nós encontramos e aconselhamos pessoas. E eu nunca vi uma pessoa falando assim, pastora, na hora que eu ia cometer aquele pecado, eu falei assim, Senhor, onde o Senhor está, que o Senhor me deixa fazer esse pecado. Não, nunca. Mas às vezes nós ouvimos pessoas dizerem, onde o Senhor estava quando pecaram contra mim? Meu irmão, o mesmo direito que o Senhor deu de nos dar uma nova vida e do poder da escolha, Ele deu a mim e a você para fazer o bem e o mal. Coloco diante de vocês, pois a vida e a morte, escolha, pois a... Ninguém é um fantoche. Sabe o que é um fantoche, uma marionete? Nós não somos marionetes do Senhor. Foi-lhe dado o poder de escolha. Eu agora, como mãe de 3 meninas, eu e meu esposo somos extremamente cuidadosos com a movimentação delas. A pastora Zelinda veio aqui, ela faz um trabalho lindo de prevenção ao abuso infantil. Uma ferida aberta, uma ferida que machuca tantas mulheres e homens. Ela faz um trabalho junto com uma equipe, um trabalho divino, um trabalho de cura a esse respeito, profundo. Mas muitas vezes nós precisamos ministrar às pessoas que passam, porque elas estão voando pequenos voos, porque estão presas pelo abuso. E insistem muitas vezes nessa dor em falar, Senhor, onde o Senhor estava? Mas o mesmo direito que eu tenho hoje e dever de proteger as minhas filhas, eu também posso expô-las. Na minha família, na minha parentela, há inúmeros casos de abuso. E eu pude escutar muito isso. Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Eu era apenas uma criança. E eu sempre fiquei pensando naquilo. Mas hoje, como mãe, eu entendo que o Senhor está no mesmo lugar, cuidando de tudo, mas comissionou a mim, como mãe, a mim e os pais, para proteger aquelas vidas. Mas se eu falho como mãe, como pai em proteger, eu coloco em vulnerabilidade, em ameaça aquela pequena criança, aquele adolescente, aquele jovem. Você entende? Esse é o peso das nossas escolhas.
Então nós não podemos, para voar alto, atribuir a Deus aquilo que é fruto das nossas escolhas. E você pode dizer, mas eu não escolhi isso. E eu vou dizer, é verdade. Mas o ambiente inserido, muitas vezes nos colocam diante de escolhas que nós não queremos. E Gideão estava nesse cenário. Gideão estava num cenário em que eu não sei se Gideão foi adorar antes aqueles ídolos de Baal. Eu sei que depois ele foi destruir os altares de Baal. Então o nosso chamado não é murmurar contra o Senhor, mas é destruir os altares, destruir aquilo que nos amarra, destruir aquilo que nos prende. Não culpando ao Senhor, mas entendendo que na cruz Ele promoveu um caminho de cura. Amém? Isso atrapalha o nosso voo. E daí o anjo do Senhor ignora, veja que interessante como Jesus lida com isso. O anjo do Senhor ignora completamente esse mimimi. O anjo do Senhor ignora o nosso mimimi, porque ele sabe que muitas vezes é criancice da nossa parte. A nossa murmuração contra o Senhor. E ele vai e diz, com a tua força, eu quero ler aqui. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem o está enviando? Homem valente. Eu declaro que nessa conferência, nós vamos fazer como Gideão fez. Nós vamos ter a nossa identidade revelada pelo Senhor. Nós vamos ter o entendimento de quem nós somos e nós vamos olhar quem nós somos. Nós não somos pobres pecadores que vivem tentando acertar. Nós não somos pobres pecadores que insistimos em talvez não perder a nossa salvação. Não, meus irmãos. Eu quero ler para vocês para finalizar. Aquilo que está em João 14, 22, 23. Porque esse Gideão, que aí você conhece a história, que depois de ter reafirmado a sua identidade, o Senhor ignorou o mimimi de Gideão. O Senhor, quando Gideão continua aqui, falando assim, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família é menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Talvez nessa noite você esteja dizendo, pastor, como eu posso voar alto? A minha família é a menor, é a mais pecadora. É a com histórico pior. E dessa família eu ainda sou o menor. Eu quero dizer para você, valente do Senhor. Você é alguém que está no lugar superior até o de Gideão. E eu quero declarar isso a você. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, ele apareceu a de Gideão. E quando você lê a palavra, minutos depois diz o quê? Que ele, versículos depois, ele desapareceu. O anjo do Senhor aparece e desaparece. Amém? Depois você leia. Mas eu quero dizer a sua realidade nessa hora. João 14, 22, 23. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, essas palavras são de Jesus. Atente-se a essas palavras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele. O que o Jesus faz em nós com o Pai? Ele aparece e desaparece? Se alguém me ama e guarda as minhas palavras, faremos nele? Quantos aqui são morada do Senhor? Deixa eu dizer para você. Se esse anjo do Senhor que apareceu externamente a Gideão e disse que ele é valente e valoroso, ele hoje habita dentro de você e mora no seu espírito. Amém? E sabe o que ele diz a seu respeito? Para encerrar, vá lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 14. Para que você possa voar sabendo quem você é. Para que você possa prosseguir sabendo quem você é. Romanos 8, a partir do 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que nos habilita a voar? Fale assim, eu sou filho. Eu não sou uma ovelha. Eu não sou um número. Eu sou filho. Essas palavras são do Senhor.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E o Filho é a habitação do Pai. Você precisa olhar para a sua vida e se ver como Deus vê. Você é filho de Deus. E é isso que te habilita. Pastora, mas e os meus erros? O espírito de erro já foi retirado na cruz. As imperfeições precisam ser aperfeiçoadas. Mas o espírito do erro foi aniquilado pelo próprio Cristo, para que eu e você possamos nos arrepender e passar a desfrutar do lugar de filho. Coloque-se de pé, por favor. Eu queria que o louvor me ajudasse, se fosse possível. E que você não dispersasse, porque eu queria orar por você. E o Senhor colocava 2 direções no meu coração. A primeira delas é que nós precisamos sair desses lugares que nos amarram, que nos aprisionam, como a canção declarou. Eu gostaria de que você, irmão, se pudesse, pastor Daniel, tem tudo a ver com ele. Porque deixa eu dizer para você, meu irmão, não tem a ver com aquilo que você e eu fazemos, tem a ver com aquilo que ele pode fazer em nós. Pastora, mas se a senhora soubesse o seu coração, eu posso não conhecer o seu coração, mas ele conhece cada milímetro e ele entregou o filho dele para resgatar a sua vida. Nós precisamos conhecer um Pai que nos ama e não um Deus rancoroso que tem um dedo esticado a seu respeito para enviar você ao inferno. Não, o nosso Pai nos ama, Ele não é conivente com o pecado, Ele enviou o Filho dele para acabar e aniquilar o pecado. Tem tudo a ver com Ele. Qual é o voo que o Senhor te chama a levantar a igreja em Guaratinguetá? Ei, igreja metodista, jovens, homens, mulheres, qual é o voo que o Senhor está te desafiando? Qual era o lugar que você estava se escondendo? Era a sua idade, era a sua história. O Senhor está dizendo, filho, eu te posicionei acima dessas circunstâncias. E você pode dizer assim como eu disse um dia, quando desejava me separar: Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas são tantas feridas. Senhor, mas são tantas dores. E Ele diz, filha, deixa eu te levar acima de tudo isso. Deixa eu mostrar o seu coração em mim. E cá estou eu. É isso que Ele deseja fazer com você. Tem tudo a ver com Ele. Não tem a ver com o teu passado. Não tem a ver com os teus erros. Não tem a ver com o que você fracassou até agora. O filho dele naquela cruz foi julgado como fracassado, morto, cuspido, humilhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte e agora ele habita em mim e você. Eu declaro um tempo de ressurreição dos sonhos. Quais eram os sonhos que você achava que não podia mais voar? Quais eram os sonhos que você já tinha dado por vencido, por esquecido, que você já havia enterrado? Qual é aquele voo? O Senhor me traz aqui, pastor, me permita. O Senhor me fala de pessoas que tinham sonhos de criança e que estão lembrando agora, mas estão dizendo, que bobeira isso, que meninice. E o Senhor está dizendo, fui eu que coloquei no seu coração. E você começou a olhar para as circunstâncias e tirou seus olhos de mim. Mas nesse tempo o Senhor vai voltar os seus olhos a Ele, para que você traga à existência sonhos de uma criança e que o Senhor plantou no seu coração. Casais, qual era o sonho que vocês tinham? Qual era o voo que vocês queriam dar quando se casaram? Mulher, você que está aqui sozinha, seu marido está em casa, porque talvez como o meu, naquela ocasião, não queria saber da igreja. Qual é o sonho que você tinha, que você diz, deixa de lado, acho que isso não vai mais? Ou o esposo que está aqui, a esposa não? Ei, o Senhor está te dizendo, olhe por cima das circunstâncias, olhe por cima dessa situação. Deixa que Ele te conduz, porque Ele diz ao fraco, eu faço você forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você se sinta como Gideão, pequeno. Talvez você não se sinta valente, mas eu vim como profeta do Senhor para dizer, você é filho de Deus. E o Espírito que em você habita clama, Abba, Pai, cumpre em mim a tua vontade, Pai. E nada nem ninguém pode impedir o seu voo. Por isso eu quero convidar.